Olá, pesquisador, tudo bem com você? Aqui eu vou falar sobre como entrar no mestrado em turismo na Universidade Federal Fluminense. E para isso eu estou utilizando como referência o edital do processo seletivo do ano de 2019, que basicamente está acontecendo nesse momento que eu gravo esse vídeo. Se você estiver me assistindo posteriormente, saiba que você pode se preparar para o próximo processo seletivo com base nesse processo seletivo, porque em geral a gente não tem tantas mudanças significativas de um ano para o outro. Mas lembre-se que isso não significa que o próximo processo seletivo vai ser exatamente igual a esse último processo seletivo, porque não tem nada que impede a comissão de seleção de mudar as regras de um ano para o outro. Explicado isso, as inscrições para o processo seletivo de 2019 aconteceram no início do mês de abril e elas foram efetivadas presencialmente. Tinha a possibilidade de se fazer a inscrição por procuração ou enviando pelos correios na modalidade SEDEX. Nessa última opção, basicamente a documentação tinha que ser enviada pelos correios com uma data limite estipulada pelo edital. Isso significa que o próximo edital pode seguir mais ou menos a mesma estrutura desse edital, assim como o período de inscrição pode acontecer na mesma época do ano. No edital do ano de 2019, o curso de mestrado em turismo da Universidade Federal Fluminense tinha uma área de concentração que se chama Turismo e Sociedade. Nela tem duas linhas de pesquisas. A primeira é Turismo, Planejamento e Gestão e a segunda é Turismo, Cultura e Ambiente. Então, como primeiro passo, eu recomendo que você leia os objetivos dessas linhas de pesquisas. Qual que é a direção que as pesquisas dessas linhas seguem? Além disso, pesquise sobre os professores de cada linha de pesquisa. Quais são os interesses e desejos de pesquisa que esses pesquisadores têm? É a partir dessas informações que você vai fazer sua escolha. Ou seja, a escolha da linha de pesquisa e do provável futuro orientador tem que estar de acordo com o que você quer pesquisar no mestrado. Eu recomendo que você leia com muita atenção o edital do processo seletivo, porque lá tem todas as instruções sobre os trâmites burocráticos, sobre os documentos exigidos e sobre as regras do processo seletivo. Por exemplo, na documentação foi exigido o diploma de bacharelado, alguns documentos pessoais, o currículo no formato Lattes, com todos os comprovantes das experiências que você relatar, e também uma ficha de pontuação de currículo. Além disso, eles também pediram uma carta relacionando seus interesses pessoais e a sua disponibilidade de tempo para se dedicar ao mestrado. Eles também pedem um memorial descritivo e mais outras coisas. Então, por isso, você tem que ler o edital do processo seletivo com muita atenção e seguir todas as orientações dele. O último processo seletivo basicamente teve 5 etapas exatamente nessa ordem. Então, a primeira etapa aconteceu a análise do anteprojeto de pesquisa, que basicamente ocorreu no final do mês de abril. Depois foi a prova de conteúdo, que também aconteceu no final do mês de abril. A prova de compreensão em língua estrangeira também foi aplicada lá no finalzinho do mês de abril. Aí a quarta etapa foi a arguição oral, que aconteceu no final do mês de maio e no início do mês de junho. E por fim, a análise de currículo aconteceu no mês de junho. O resultado final é divulgado lá no final de junho, mas lembre-se, pode ser que o próximo processo seletivo ocorra em períodos distintos, mas em geral, a cada ano, as datas de cada fase do processo seletivo acontecem na mesma época. Bom, na minha visão, a melhor estratégia seria você se preparar na seguinte ordem. Então, primeiro você constrói o seu anteprojeto de pesquisa, depois você se prepara para a prova de proficiência e, como a bibliografia só é divulgada depois do lançamento do edital do processo seletivo, eu recomendo que você estude para a prova escrita só depois que você se preparou para a prova de proficiência. Se você começar a estudar para a prova de conteúdo antes do lançamento do edital do processo seletivo, eu recomendo que você consulte a bibliografia do último processo seletivo e focar só nas principais obras e autores. Mas você tem que saber que não tem nada que impeça da bibliografia sugerida do próximo edital mudar em relação ao último processo seletivo. Por fim, você se prepara para a arguição. E por que eu recomendo você começar pelo anteprojeto de pesquisa? Imagine a seguinte situação. Você começa a se preparar estudando para a prova de conhecimentos, para a prova de proficiência, para a arguição, aí o período de inscrições abre e você não terminou o seu anteprojeto de pesquisa e por isso você não consegue se inscrever. E aí no próximo ano muda a bibliografia da prova de conteúdo e isso significa que você vai precisar estudar tudo de novo para essa prova.
Além disso, você não teve a oportunidade de realizar todas as etapas do processo seletivo para saber como que elas são aplicadas. Por exemplo, quais são os tipos de questões? São questões abertas? Elas exigem uma redação ou elas exigem uma dissertação? Como que é a dinâmica da arguição oral, né? E tudo mais. Então, agora, se você começar pelo anteprojeto de pesquisa e ter pouco tempo para se preparar para a prova de conhecimentos, para a prova de proficiência e para a arguição, nada vai impedir de você realizar essas etapas do processo seletivo. Mesmo que você se prepare mal para essas provas, o pior que pode acontecer é você não ser aprovado. Mas aí isso vai ter uma vantagem, porque você já vai saber como que essas provas são aplicadas. Então a gente tem duas situações. Na primeira, você não foi aprovado porque você não fez as etapas do processo seletivo, e na segunda situação, você não é aprovado, mas você teve a oportunidade de conhecer o campo de batalha, entre aspas, e apesar dessa derrota, entre aspas, isso seria uma vantagem para a próxima vez que você enfrentar o processo seletivo. Além disso, também tem a possibilidade de você ser aprovado de primeira. Então, agora eu vou falar sobre o anteprojeto de pesquisa. Construa o seu anteprojeto de pesquisa alinhado de acordo com a linha de pesquisa que você vai se inscrever e o projeto do seu provável futuro orientador que você indicar na sua ficha de inscrição. Você tem que fazer isso porque mesmo que você fizer um ótimo anteprojeto de pesquisa, ele pode não ser aceito pelo simples fato dele não estar alinhado com a linha de pesquisa e com os interesses e os desejos do orientador pretendido. E isso acaba se tornando uma objeção que vai favorecer a sua reprovação. O seu anteprojeto de pesquisa tem que ter capa, título, subtítulo, resumo, no mínimo 3 palavras-chave, a linha de pesquisa que você se inscreveu e a sugestão de 3 possíveis orientadores. No anteprojeto, você tem que contextualizar o seu tema, ou seja, o assunto da sua pesquisa, você tem que desenvolver um problema de pesquisa, apresentar os seus objetivos, tanto os objetivos gerais e os objetivos específicos. Você também tem que desenvolver uma justificativa, é necessário explicar a metodologia que você pretende utilizar na sua futura pesquisa de mestrado. Também você tem que apresentar a sua bibliografia e elaborar um cronograma de atividades num período de 24 meses, que basicamente seria a duração do mestrado, ou seja, basicamente 2 anos. O edital do processo seletivo de 2019 deixa claro que no anteprojeto não tem que constar nenhum tipo de identificação, mesmo porque a avaliação do anteprojeto é realizada no sistema Blind Review. Em termos de formatação, o seu anteprojeto de pesquisa tem que ter no máximo 10 páginas no formato A4, sendo que a capa dele não conta como página. Todas as margens têm que ser de 2,5 cm e a fonte tem que ser Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5. Todas as citações literais de 3 linhas ou mais têm que ter espaçamento simples, tamanho 10 e recuo de 4 cm na página esquerda. A primeira linha do parágrafo tem que ter espaçamento de 1,25 cm em relação à margem esquerda. E todas as referências que você utilizar têm que ser indicadas de acordo com as normas da ABNT. Agora eu vou falar como o seu anteprojeto vai ser avaliado pelos membros da Comissão de Seleção de Mestrado em Turismo na Universidade Federal Fluminense. No processo seletivo de 2019, o sistema adotado, como eu já mencionei, é o de Blind Review, ou seja, a banca vai ler o anteprojeto sem a identificação do autor. Basicamente, os critérios de avaliação foram, primeiro, a pertinência à área de concentração e é uma das 2 linhas de pesquisas daquele programa de pós-graduação. Além disso, eles também vão avaliar a compatibilidade do seu projeto de pesquisa com as pesquisas desenvolvidas naquele programa de pós-graduação. Outro critério seria a relevância e a exequibilidade da proposta de pesquisa que você inseriu no seu projeto de pesquisa. Ou seja, o que seria exequibilidade? A possibilidade de você terminar aquela pesquisa num prazo de 24 meses, que é o tempo de duração do mestrado. E o último critério de avaliação, basicamente, é a articulação teórica, a sua competência, a coerência argumentativa e a qualidade do texto. Ou seja, o seu texto tem que ser escrito na norma culta da língua portuguesa e tem que estar de acordo com as regras da ABNT, né, que segue a escrita de trabalhos científicos. E se você quiser mais informações sobre como fazer um anteprojeto de pesquisa, que também pode ser chamado como projeto de pesquisa, plano de pesquisa, pré-projeto de pesquisa,
projeto de dissertação, projeto de tese, anteproposta de projeto de pesquisa ou de mais outras várias formas que os editais de processos seletivos de mestrado ou de doutorado geralmente nomeiam, eu recomendo o meu e-book, que você pode baixar inclusive no meu site. Então digita aí www.augustocanassiro.com.br, porque lá tem um menu onde você cadastra o seu e-mail para você baixar o meu e-book, que se chama Como Entrar no Mestrado ou no Doutorado e Construir um Projeto de Pesquisa. Agora eu vou falar sobre a prova de compreensão em língua estrangeira. As línguas disponíveis no edital do processo seletivo de 2019 foram inglês ou espanhol. Na prova, foi permitido o uso de um dicionário impresso e, basicamente, essa prova visa avaliar a sua capacidade de compreensão do conteúdo de um texto em língua estrangeira. A partir desse texto, vai ter algumas questões em português sobre a interpretação daquele texto, que vai estar escrito em inglês ou em espanhol, dependendo da opção que você marcar. Além disso, na prova é cobrado a tradução para o português de um trecho do texto em língua estrangeira. Bom, o terceiro passo para a sua preparação do processo seletivo seria estudar para a prova de conteúdo. No processo seletivo de 2019, tinha uma bibliografia indicada no edital do processo seletivo. Em linhas gerais, essa prova visa avaliar o seu domínio de conhecimentos teóricos sobre turismo. A banca que for corrigir essa prova não vai ter acesso à identificação do candidato. Os critérios de avaliação mencionados pelo edital de 2019 foram: primeiro, o domínio da bibliografia básica. Depois, o segundo critério de avaliação é a capacidade de síntese da sua escrita. Além disso, eles também vão avaliar a sua articulação teórica e a sua coerência argumentativa. Tudo isso são os critérios de avaliação. Se você quiser saber mais sobre provas de processos seletivos de mestrado ou de doutorado, eu vou deixar aqui um link de um artigo que eu escrevi no meu site sobre essas provas. Agora eu vou falar sobre a arguição. A arguição vai ser gravada em áudio e nela a banca vai arguir sobre os conteúdos da prova escrita, sobre o seu currículo, sobre o memorial que você enviou durante a inscrição no processo seletivo e sobre o seu anteprojeto de pesquisa. No edital do processo seletivo de 2019, os critérios de avaliação basicamente foram a capacidade de você sustentar oralmente tópicos apresentados no seu anteprojeto de pesquisa e dialogar com a banca demonstrando de modo argumentativo a relevância e a exequibilidade da sua proposta de pesquisa. Além disso, a banca também vai avaliar a sua disponibilidade de atender todos os compromissos requeridos pelo programa de pós-graduação, ou seja, se você tem tempo para cursar as disciplinas obrigatórias, se você tem tempo para fazer as reuniões com o seu futuro orientador de mestrado e se você tem tempo de desenvolver a sua pesquisa. Além disso, eles também vão avaliar a pertinência do anteprojeto de pesquisa em relação à área de concentração e a uma das duas linhas de pesquisas do programa. Eles também vão avaliar a relevância e a exequibilidade da sua proposta de pesquisa que você apresentar. O penúltimo ponto que eu vou falar aqui sobre esse processo seletivo basicamente é a análise de currículo. No processo seletivo de 2019, todo mundo que for aprovado nas etapas anteriores vai ter que entregar na secretaria do curso de mestrado de turismo da Universidade Federal Fluminense as cópias dos comprovantes dos currículos. Essas cópias têm que ser entregues encadernadas, seguindo a ordem que elas aparecem no seu currículo Lattes. Basicamente, a sua pontuação vai seguir a tabela de pontos que está atrelada à ficha de pontuação do currículo que você preencheu para se inscrever no processo seletivo. Segundo o edital de 2019, os critérios de avaliação da análise de currículo foram: primeiro, a trajetória acadêmica comprovada. Então, a sua formação, se você participou de projetos de pesquisas, se você participou em extensão e ensino, e também se você participou em eventos científicos com ou sem apresentação de trabalhos. Eles também vão avaliar a sua trajetória profissional comprovada, com destaque para atividades de ensino e pesquisa. Outro critério, basicamente, é a sua produção acadêmica intelectual publicada. E só mais uma informação, e talvez essa seja a informação mais importante. Quando você enfrenta o processo seletivo, não basta apenas as competências técnicas da sua área, da sua linha de pesquisa, mas também é necessário algumas competências comportamentais. E por que eu estou falando isso? Porque, basicamente, enfrentar o processo seletivo de mestrado ou de doutorado vai exigir muito de você.
né? Escreve o que eu tô falando. Você vai ficar cansado, não vai ser fácil. Em alguns momentos você vai sentir vontade de desistir, você vai sentir vontade de jogar tudo pro alto, né? E deixar tudo para lá. Mas o que que eu recomendo? A minha primeira recomendação é não desista, né? Porque nesse momento não é você que está escolhendo, mas é a dor que está escolhendo por você. Agora que você sabe que as competências comportamentais são importantes, eu te convido a acompanhar a minha playlist no meu canal do YouTube. Então procura lá dentro do meu canal de uma playlist que se chama Resiliência para Processos Seletivos de Mestrado ou de Doutorado, porque lá eu basicamente agrupei os conteúdos especificamente para dar um apoio psicológico para que você tenha mais resiliência, né, das pessoas que estão enfrentando o processo seletivo de mestrado e de doutorado. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, te desejo bons estudos e muito sucesso. A gente se encontra no próximo episódio.